Quando nós vamos trabalhar a origem do feudalismo, né, o mundo feudal, módulo 22 é de vocês, a gente começa a entender, né, a estruturação da Alta Idade Média, do período inicial da Idade Média, né, os três grandes reinos, né, da Idade Média já apareceram para nós, que foi o Império Bizantino, que sobrou de Roma, o Império Carolíngio, com Carlos Magno, que era boa parte da Europa Ocidental, da Europa Bárbara ali, e o Império Islâmico, que surge a partir de Maomé e se expande após a morte de Maomé. Lembra que o Império Carolíngio, no final dele, quando Carlos Magno morre, o filho de Carlos Magno não consegue manter o poder, não tem a força política dele, e ele acaba fragmentando esse império. Ele acaba dividindo o Império Carolíngio em França Ocidental, França Oriental ou Sacro Império Romano Germânico e Lotaríngia, que são três regiões ali. Essa fragmentação inicial propõe que haverão outras fragmentações ali. De certa maneira, a presença muçulmana no Mediterrâneo impede que esses povos bárbaros venham para o Mediterrâneo e desenvolvam comércio, desenvolvam uma estrutura comercial ali. E a gente avaliando o contexto geral de tudo isso, a gente percebe que essa alta Idade Média, ou seja, o período inicial da Idade Média, entre os séculos 6 e 8 ali, ele vai ter o fortalecimento, né, da estrutura feudal, dessa estrutura rural que vai dominar a Idade Média ali. Então vamos tentar entender um pouco disso para poder perceber essa lógica do feudalismo aí. Cuidado com essa aula, por favor. Ela é muito importante no primeiro ano, e ela será revisada no terceiro ano, e será muito importante também porque muitas questões de vestibular, quando vão trabalhar a Idade Média, elas vão focar nesse mundo feudal. Então, ela trabalha em cima desse período da Alta Idade Média, do início da Idade Média, e da estruturação desse mundo feudal que se criou ali. Então, muita atenção nessa aula, vamos juntos aí. Bom, de alguma maneira, vocês ouviram falar em algum momento na vida de vocês que a Idade Média foi um período sem desenvolvimento, de um atraso violento, que nada aconteceu, que nada ocorria, que a religião dominava violentamente a Idade Média, controlava a Idade Média, e que essa Idade Média, né, historicamente falando, ela foi uma idade das trevas, né? As trevas, a escuridão dominou a Idade Média. O homem não foi iluminado pela razão, o homem não foi iluminado pelo conceito, né, de um mundo que era um mundo que estava em movimento, um mundo que se desenvolvia ali. Bom, primeiro ponto. Nós não vamos jamais, por favor, nós, usando a lógica da história de um historiador, colocar numa prova, né, de vestibular, numa prova de um concurso, de alguma coisa assim, que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Não. Esse termo de Idade Média das Trevas é um termo lá do século XVIII, é um termo que os iluministas do século XVIII, né, colocaram para criticar o mundo medieval, para falar mal da Idade Média, né, para mostrar que a Idade Média era uma idade dominada só pela fé, pela religião, por sistemas teocráticos de poder, por um teocentrismo violento, onde Deus era a base de todo o pensamento medieval. Não que esteja errado, mas a gente despreza o que aconteceu na Idade Média, despreza o desenvolvimento, despreza o conhecimento gerado ali. Eu preciso lembrar a vocês que bizantinos, carolíngios, islâmicos são povos da Idade Média. São impérios medievais, né? Então, a hora que eu falo sobre a cultura muçulmana, falo sobre a religião, falo sobre a questão da ciência muçulmana, ela tem um grau de desenvolvimento violento. E quando eu falo no mundo ocidental, né, das estruturas criadas, do que foi desenvolvido, do que foi feito ali, a gente também tem coisas importantes. A própria literatura fala para nós do trovadorismo, né, que é um tipo de estrutura, né, que é criado na literatura medieval ali, e que vai ser retomada no século XIX com o romantismo, né? Quando você pega o romantismo no século XVIII para o XIX, né, você lembra que você vai basear o romantismo naquelas ideias vivenciadas na Idade Média, na construção medieval ali. Então, a primeira coisa, a Idade Média não é apenas um período do meio entre uma antiguidade muito rica, muito interessante, e uma Idade Moderna também muito rica e muito interessante, né?
Esse termo idade do meio ficou meio que esquisito, né? Porque é um período que não houve desenvolvimento, é um período que apenas mediou a antiguidade e o mundo moderno. E outra, né? Também, a crítica feita pelos iluministas no século XVIII é uma crítica de um mundo racional, de um mundo baseado em ideias de liberdade, igualdade, razão, ciência, olhando para a Idade Média e criticando o mundo que viveu a ruralização, que viveu o processo de dominação da igreja. Então, o que eu peço a vocês? Numa avaliação, numa prova, não use o termo Idade das Trevas. E se aparecer para vocês analisarem, contestem o tema. Coloquem lá, olha, não pode ser trevas porque houve desenvolvimento, não pode ser trevas porque houve a construção de um mundo medieval, né? Esse termo fica aí para os iluministas, fica para o povo do século XVIII que criticou esse mundo, que falou mal desse mundo aí de alguma maneira. Bom, quando nós trabalhamos então essa ideia de mundo medieval entre a antiguidade e o mundo moderno e um mundo que se desenvolveu numa alta Idade Média baseada no feudalismo, né, o início da Idade Média, e depois uma baixa Idade Média, onde você vê a ascensão do capitalismo, a gente consegue separar esses 1000 anos de Idade Média, esses 10 séculos de Idade Média, né, do século V, da queda de Roma, ao século XV, a queda da Constantinopla, com um período bastante longo, com muitas construções, né, culturais, históricas, sociais, que a gente vai ter que tentar entender e tentar interpretar ali. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos dividir a Idade Média, então, né? Do século V até aproximadamente o século XII, que é o período do fim ali das cruzadas, né, do movimento mais forte das cruzadas, do século XII ali, nós vemos a formação, né, e a fundamentação do mundo feudal. De um mundo rural, de um mundo de cavaleiros, de um mundo de nobres, de um mundo de servos, de um mundo de uma dominação sobre a terra, né? E a partir do século XII até o século XV, que é o final da Idade Média, nós vemos o capitalismo sendo construído no mundo medieval, né? E esse capitalismo leva a Idade Média ao seu fim e ao início da Idade Moderna, né? Então, nós não podemos falar claramente, olha, no final da Idade Média o mundo já era capitalista. Não, o mundo estava construindo, transitando, saindo desse mundo feudal para o mundo do capital, né? E esse mundo do capital, na verdade, só vai se consolidar, se fortalecer lá na Revolução Industrial no século XVIII. Então, a gente tem que pensar que é uma transição lenta, é uma transição gradual, em que você sai desse mundo ruralizado da Alta Idade Média para o mundo urbanizado e o mundo capitalista da Baixa Idade Média, do final da Idade Média ali. Então, legal ter essa divisão de períodos na cabeça para poder entender a lógica medieval. Como é que se forma esse mundo feudal? Primeira coisa, nós temos um processo que começa na queda de Roma, lá no século III, IV e V, onde a economia romana entrou em crise, onde Roma parou de crescer, onde estagnou a economia romana, e houve um processo em que, de certa maneira, a população que vivia nas cidades romanas, que viveu a fome, que viveu a falta de dinheiro, que viveu a falta de mão de obra, essa população acabou saindo da área urbana romana e indo para a área rural. Ou seja, houve um processo de ruralização no final da história romana, até antes um pouco da invasão bárbara, né? Então, de alguma maneira, vamos pensar uma coisa aí. A economia romana se desgastou, a extensão, a expansão romana parou, e com a crise gerada pelo fim da expansão romana, veio a falta de dinheiro, a falta de comida, a falta de desenvolvimento, as cidades romanas foram se esvaziando, e o povo abandona o trabalho na cidade, né, para viver aonde? No campo. Então, eu posso dizer que os artesãos, os trabalhadores das cidades romanas acabaram, né, migrando para a área rural. Moda, o servo fez isso? O servo fez isso, né? Aquele plebeu romano, né, que viveu a crise no final da história romana, passou para o campo e passou a servir no campo. Então, nós vamos ver o surgimento de uma nova forma de trabalho, que não é mais a escravidão, mas é uma servidão na área rural. De certa maneira, né, a gente
pensa que essa população que vivia na cidade começou a ganhar e arrendar terras no campo e passou a viver um colonato. O que é isso? Eu abandono a cidade, arrendo uma terra no campo, vou cuidar dessa terra no campo e vou ser um colono nesse campo aí. E esse arrendamento de terras, ou seja, o recebimento de terras na área rural, transforma aquele mundo urbano romano num grande mundo rural no final de Roma. Quer dizer, isso é o primeiro passo para um processo do quê? De formação da Idade Média, né? Não há mais um mundo urbano, existe agora um mundo rural. A população sai da cidade, vai para o campo, arrenda terras do campo e passa a viver na área rural. Nós chamamos isso de colonato, que é uma herança da crise romana, uma herança do fim da Roma antiga ali, quando Roma começa a desabar, quando Roma começa a cair, né? Então, o primeiro passo, a Idade Média é um mundo rural. E quando ela começa? Ela começa antes do nascimento da Idade Média. Ele começa ainda na crise romana, esse processo de ida para o campo, esse processo de não desenvolvimento mais, né? Então, o mundo urbano, o mundo comercial, o mundo do Mediterrâneo retrai, e nós vemos a população agora viver um outro mundo, que é o mundo do colonato, dentro da área rural ali. Bom, as invasões bárbaras, né, de certa maneira, né, o preço alto da comida, né, acabaram levando esse pessoal da cidade para o campo. E aí eu não vivo mais em uma cidade, eu passo a viver em vilas, villagios, né? Modo, o que é um villaggio? Você tem um exemplo numa imagem aqui embaixo. Ó. Isso aqui é uma vila medieval, é uma vila na área rural. Então, quando você olha, por exemplo, essa vila, e você começa a analisar ela aqui, você começa a pensar, poxa, as pessoas moram aqui, legal. Qual é a forma de poder que existe aí? Ué, o dono das terras, onde essas pessoas foram morar, onde elas colocaram sua casinha nessa vila aí, esse dono da terra começa a ter poder, autoridade sobre as pessoas que aceitaram viver aí. Então, a gente começa a pensar, começa a analisar, começa a entender que o mundo urbano que caiu virou um mundo rural, que a pessoa que é dona da terra, né, e aceitou a chegada desses colonos, né, esse colonato, arrendou a terra para eles, passa a dominar a vida das pessoas que moram nesse világio, nessa vila aqui, e aí vem aquela pergunta, Maldo, o que tem em volta dessa vila? Produção agrícola, terras, campo. As pessoas moram aqui, produzem no entorno dessa vila e passam a viver ali. E obedecem o dono da terra, ou seja, a pessoa que arrendou, deixou elas viverem ali, ocuparem aquela terra ali. Bom, quando a gente analisa isso, você começa a pensar e falar, peraí, a pessoa abandonou a cidade no final de Roma, foi para o campo, construiu lá o seu mundo rural, né? Arrendou terras de um dono de terras, de um bárbaro, que era dono de terras em uma determinada região, né? E esse bárbaro, esse dono de terras, passa a comandar essas pessoas, passa a ter poder sobre essas pessoas, uma espécie de poder local. Sim. Então, essa fragmentação de poder, ou seja, cada vila tem um dono, cada vila tem um poder do dono da terra, não é mais um poder centralizado, não é mais uma nação, não é mais um império. Isso vai delineando, vai dando o caminho para você entender como é que se vive no mundo feudal, como é que se vive o feudalismo, certo? Bom, bárbaros acabam atacando o mundo romano, bárbaros conseguem, de certa maneira, impor a dominação sobre Roma, né? Passam a colocar o seu modo de viver, né, o modo bárbaro de viver, que é o modo de viver em tribos, em bandos armados que os bárbaros tinham ali, e esses bárbaros acabam, né, assimilando, conforme eles vão miscigenando a sua cultura com os povos que eles vão invadindo ali, eles acabam se cristianizando. Então, a gente vai perceber que esse mundo rural, esse mundo das vilas, esse mundo autossuficiente, onde as pessoas trabalham, vivem ali, e dependem do dono da terra. Também é um mundo que vai recebendo o quê? O cristianismo. Ele começa a receber a influência da religião cristã, ele começa a se cristianizar. Eu comentei na aula de arte, pouco tempo atrás, aí, quando a gente falou de arte bizantina, né? Que o Cristo bizantino orientalizado, um Cristo bizantino ali na divisa do Oriente com o Ocidente, era uma imagem. E que o Cristo no mundo europeu, o Cristo bárbaro, era um Cristo com aparência bárbara, era um Cristo barbarizado, né? Um Cristo loiro, do olho azul,
da pele branca, né? Então, a gente começa a entender que, de certa maneira, né, retomando a ideia, o mundo rural, o mundo das vilas, o mundo que as pessoas saíram da cidade, migraram para esse mundo rural, onde elas moram nessas vilas, ou como se chamava na época, os világios, né? Essas pessoas agora obedecem o dono da terra, o poder está muito localizado naquele lugar, naquele meio rural, né? E, de certa maneira, os bárbaros que acabaram levando a sua influência, né, o seu modo de vida para essa região, eles acabaram também se cristianizando. Então, eu tenho um mundo rural, eu tenho um mundo da vila, eu tenho um mundo do poder do dono da terra e eu tenho um mundo cristão se formando ali, tá? Que é o católico apostólico romano que vai o quê? Espalhar a sua religião pelo mundo bárbaro naquele momento ali. Moda. Oi, pode falar. Quando você falou, eles foram para mais o interior da Europa. Eles já foram para tipo lugares que já tinham pessoas morando ou que era sem? Você tem que lembrar o seguinte, esse mundo do interior da Europa, fora do Mediterrâneo, até porque o Mediterrâneo com o tempo vai ser muçulmano, que a gente falou, né? Esse mundo que nós estamos falando é o mundo dos bárbaros, né? É aquilo que era o mundo romano em determinado momento, que os bárbaros acabaram invadindo no final da história romana. Então, a hora que você fala, saímos das cidades romanas, que eram todas próximas ao litoral, né? E fomos para o interior, primeiro o interior do antigo mundo romano, né? Que vai ser invadido por bárbaros. E com o passar do tempo, isso vai se espalhando pelo mundo bárbaro, onde você vai vendo nascer o que é uma série de pequenas cidades, pequenos vilages que vão se formando em toda a Europa, né? Que vão dominar o panorama da Europa Ocidental. Quando chegar no século VIII, praticamente a Europa Ocidental é toda formada por essas vilas feudais, né? Por essas vilas rurais aí, né? Então, você tem que tomar cuidado com uma coisa. No primeiro momento, sair do litoral, sair da área urbana, da área comercial, para o campo que pertenceu a Roma, e depois expandindo essa lógica feudal para toda a Europa bárbara, né? E quando os germânicos, esses bárbaros do norte, vierem, eles vão acabar se miscigenando e misturando a sua cultura com a cultura desses povos que acabaram migrando com o fim de Roma. Dá para entender isso? Dá. Dá para pegar a ideia? Legal. Dá. Bom, vamos lá. O que a gente vai entender, então? Que esse mundo feudal, ele é uma mistura daquilo que Roma tinha na sua crise, no seu final, ou seja, a ruralização, a religião cristã que nasceu no Império Romano, tá? E, ao mesmo tempo, algumas influências do mundo germânico, do mundo bárbaro, que vão o quê? Se misturar dentro dessas vilas, desse mundo feudal que aparece ali. Então, a primeira influência, qual foi? O colonato. O ato de ir para o mundo rural, arrendar terras e passar a viver nessas vilas. Primeiro ponto. Segundo, a cristianização. Os bárbaros recebem a influência cristã que veio de Roma e vão se cristianizando nesse mundo ruralizado, esse mundo das vilas aí. E terceiro, uma influência bárbara, muito forte, né? Que influência que é essa? Nós chamamos de comitatus. Tá? O que é isso? Os bárbaros andavam em bandos, né? Os bárbaros tinham uma organização tribal, né? Então, esses bandos armados de cavaleiros bárbaros, né? Eles acabavam tendo um líder, um chefe militar, né? Até para conduzir eles para as guerras, para as ocupações, até na própria tomada de Roma aconteceu isso, né? Então, existiam entre eles laços de fidelidade que os bárbaros trouxeram. Então, eu obedeço o meu líder militar, eu obedeço o líder do meu bando bárbaro ali. Essa liderança militar, essa liderança guerreira trazida pelos bárbaros, nós chamamos de comitatus. Se a gente parar para pensar um pouquinho, parar para analisar, olha só, um mundo rural, um mundo de vilas, dominado pelo dono da terra, com poder local, cristianizado pela chegada da religião cristã que os bárbaros acabaram aceitando, recebendo a religião cristã, e que agora essas vilas, esse mundo rural, recebem influência bárbara do quê? Dos bandos armados, de cavaleiros, que tem o quê? Um líder. E que entre eles há um laço de fidelidade, um laço de cuidado de um para o outro, tá?
Se eu tentar pegar essa ideia e transformar num filme, só para a gente poder ter uma ideia de como funciona isso, né? Tentar pegar essa ideia e transformar num filme, nós vamos pegar, por exemplo, a ideia do Rei Arthur. A história do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. O Rei Arthur é um líder, né, que tem uma estrutura militar na mão. Ele tem um bando de cavaleiros que são fiéis a ele. Aquela lógica do Rei Arthur nos dá a lógica do que é o Comitatus. Bando armado, de origem bárbara, com laços de fidelidade, né? E uma segunda coisa que é importante também, em que eles faziam o beneficium. Eu comentei sobre o beneficium quando eu falei do Carlos Magno, no Império Carolíngio, né? Que é aquela lógica de eu, chefe bárbaro, né, darei para você terras, caso você lute para mim, ou que você pague tributos para mim através do quê? Da conquista nas guerras. E aí, lógico, o ritual do benefício, que aparece na imagem aqui de baixo, é quando aquele cavaleiro vai em direção ao líder, ao rei, né? Se ajoelha, se coloca numa posição de submissão ao rei, jura fidelidade a esse rei, e em troca da fidelidade, os reis davam o quê? Terras. Certo? Então nós temos um voto de fidelidade que é o benefício. Alguém lembra como é que termina esse voto de fidelidade? Como é que se encerrava esse ritual? Um beijo? Isso, o ósculum. Um ósculo. Ósculum, beijo. Oscular, beijar, né? É quando o cavaleiro toca os lábios do chefe, do líder, do rei, e consolida a fidelidade com o beijo. Então você precisa lembrar sempre, né, que essa estrutura bárbara militar, onde existe um chefe guerreiro e o bando armado dele chega para o mundo feudal, em que esses chefes, né, esses líderes, esses pequenos reis bárbaros aí, começam a dar terras para os seus cavaleiros em troca do pagamento de tributos. Geralmente tributos conquistados aonde? Em guerras, certo? Então é um mundo de guerreiros, é um mundo de fidelidade entre os guerreiros e o seu líder, é um mundo rural, é um mundo dominado, né, por aquele que é dono da terra, e esse é o mundo feudal que vai se constituindo, que vai se criando ali, ok? Vou andar mais um pouquinho, depois se precisar vou dar uma parada violenta aí para a gente poder ir mais devagar com isso. Bom, o que isso aí tem a ver com o Islã? A gente comentou no começo da aula. Quando Maomé morreu, a Guerra Santa veio para o Ocidente. Os muçulmanos tomaram o Ocidente, a gente viu isso na aula passada, né? Tomaram a Península Ibérica, o norte da África, parte da Itália, mas não conseguiram invadir o Reino Franco. O Carlos Martel foi lá e, na Batalha de Poitiers, martelou a invasão muçulmana. Esses árabes, então, né, começaram a controlar o mar Mediterrâneo. Então, no início da Idade Média, século VII, século VIII, né, até o advento das cruzadas, né, da Guerra Santa, né, dos cristãos, o Mediterrâneo é um mar muçulmano. Então existe um problema. A Europa foi isolada do mundo, os povos europeus não podem usar o Mediterrâneo e eles vão ruralizando. Aquilo que eu falei no comecinho da aula. Então o que vai acontecer? Eu preciso ter na minha mente que a Europa agora é um mundo rural, que não tem acesso ao Mediterrâneo, que é muçulmano, é um mundo dominado por uma religião cristã que está se cristalizando, se fortalecendo nesse mundo rural. É um mundo dominado por chefes guerreiros e seus bandos armados, que vai dar origem ao Comitatus, né? Essa origem bárbara do Comitatus, né? Onde o chefe guerreiro dá terras aos seus cavaleiros em troca de fidelidade, né? E você percebe que você criou o mundo medieval. Por isso que eu falei para vocês, gente, quando eu assisto pela milésima vez, né, o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, as histórias do Rei Arthur, você pode perceber que é sempre a mesma coisa, né? O caso acontece na Grã-Bretanha, é um caso que está ali bem na Inglaterra, naquele momento ali, uma Inglaterra medieval, onde as pessoas vivem no campo, onde as pessoas têm uma vida fora da área marítima, porque o Mediterrâneo não é um mar usado pelos europeus, pelos bárbaros ali, onde as pessoas produzem para sobreviver, onde existe um dono da terra que comanda, que tem poder sobre os habitantes daquele lugar ali, né?
e que existe os cavaleiros com seus bandos armados e que eles têm a fidelidade entre eles. Quer dizer, essas histórias medievais que a gente vê no cinema, elas acabam ilustrando o que é o mundo feudal, dando uma visão muito clara para nós do que é esse mundo feudal, como é que esse mundo feudal funciona, né? E, lógico que é um mundo que não vai se desenvolver rapidamente, que vai ter estruturas próprias nesse mundo rural. Por quê? Porque eles não tiveram, de início, acesso ao mar. O mar era privilégio de quem? Dos muçulmanos. Era um privilégio do quem? De quem fez a Guerra Santa e tomou o Mediterrâneo ali, né? Bom, para completar, e nós vamos parar por aqui, tá? Eu não vou seguir muito longe, não, porque eu quero que vocês pensem na aula um pouco. Depois eu termino ela. Além de tudo isso, esse mundo acaba sendo, né, invadido, tomado por povos que vinham do norte da Europa, né? Povos de origem normanda, né? Que buscaram comércio, que vinham do Mar do Norte, que vinham ali do Canal da Mancha e acabaram vindo em direção a esses povos que viviam esse mundo feudal, né? Então, o que vai acontecer? Do lado de baixo do mapa, do lado do Mediterrâneo, há o Islã. Do lado norte da Europa, existem os povos que nós vamos chamar de vikings, que vêm da Noruega, Dinamarca, Suécia, que vinham de barcos, que ocupavam a região ali, né? Então, de alguma maneira, o que as pessoas fazem naquele momento? Eu não posso ir para o Mediterrâneo, eu não tenho acesso ao norte da Europa, então eu fico no meio da Europa, né? E para me proteger de qualquer ataque, de qualquer invasão, eu acabo morando aonde? Em volta de um castelo. No castelo do dono da terra, no castelo daquele senhor das terras ali, né? Que nós vamos chamar ele daqui a pouco de senhor feudal, o senhor de um feudo, o senhor de uma terra. Então, é engraçado olhar, a população mora em vilas, na área rural. Essas vilas têm um campo em volta onde é produzida a agricultura, tem todo o processo agrícola ali. Mas nas épocas de guerra, nas épocas em que vinha a insegurança das invasões, principalmente dos vikings aí, as populações passaram a viver em volta do quê? De um castelo. Tanto que você vê nos filmes aí, né, toda vez que vikings atacam, né, vão contra as populações, as pessoas se refugiam dentro do castelo. O castelo tinha muralha, o castelo tinha um fosso em volta dele para proteger desse tipo de invasão, né? A gente acaba enxergando isso. Então, esse mundo, que é o mundo feudal, medieval, ele está isolado pelo Islã no Mediterrâneo, pelos vikings que vêm do norte, as populações que vivem no campo procuram se aproximar dos castelos para garantir segurança, garantir proteção. E aqueles bandos armados que nós falamos agora há pouco, né, de chefes bárbaros, vão, de certa maneira, proteger essas populações, né, cuidar dessas populações a partir desse castelo, dessa estrutura que é montada ali, né? Eu vou parar aqui. Na verdade, não vou terminar essa aula porque ela precisa de muitos detalhes para a gente poder entendê-la com bastante cuidado, tá? Não vou atropelar. E a partir dela a gente vai entendendo melhor o feudalismo. Nesse início, além da pergunta que já foi feita, que eu achei muito interessante aí, tem alguma outra dúvida que vocês tenham sobre a formação dessa Idade Média, o início da Idade Média feudal aí? Por favor, chama a pergunta aí para mim, pode abrir o áudio, vocês fazem perguntinha e a gente tira a dúvida juntos, tá? Vamos lá? O que a gente pode aí gerar uma duvidazinha que pode ajudar a gente a pensar um pouco nisso? Então, eu quero que vocês pensem algumas coisas. Nessa alta Idade Média, vamos lá, eu quero que vocês respondam, por favor. Abre o áudio aí e fala comigo. Onde que mora a população que saiu do mundo romano e abandonou o mundo romano na crise romana? Onde é que essa população está vivendo agora? Abre o áudio, fala comigo, vamos lá. Saiu do mundo urbano. Estão vivendo no campo. Foram viver no campo, perfeito. Arrendaram terras, né, receberam terras, foram viver no campo. Quem tem poder sobre essa população agora? Quem que passa a dominar essa população que passa a viver no campo? Os bárbaros? O senhor feudais. Isso. Ó, são bárbaros, não posso esquecer disso. São bárbaros que são donos de terra.
Então, esses caras que têm a terra, que nós vamos chamar de senhores feudais, senhores da terra, né? Aliás, a palavra feudal, senhor da terra, né? Eles passam a dominar. Então, as pessoas vivem em vilas e são dominadas por esses senhores da terra, obedecem esse poder local. Perfeito. Legal. Esse momento da ruralização é uma herança que o mundo romano deixou quando ele caiu, que é o colonato. Ir para o campo, arrendar uma terra e viver submisso a quem? A dono da terra. Perfeito? Maravilha. Segundo, o que o bárbaro traz de contribuição para o mundo feudal? Qual é a contribuição bárbara? Do mundo romano veio o colonato. Do mundo bárbaro? Comitatus? Isso. Os bandos armados, onde o líder do bando armado tem a fidelidade dos seus cavaleiros e que esse bando armado vai proteger a população, vai defender a população e vai fazer as guerras naquele momento ali. Perfeito? Então, colonato romano, comitatus bárbaro. Quer dizer, é só a questão do bando armado da guerra. Legal. Esses bárbaros, essa população que foi para o interior, que formou as vilas, que foi morar ali, produzem para sobreviver, né? Estão cercados no Mediterrâneo por muçulmanos e ao norte por vikings, então estão presos numa faixa de terra e volta e meia sofrem invasões, procuram segurança tentando morar, tentando se aproximar dos castelos, que pertencem aos donos das terras, aos senhores das terras, os senhores feudais, certo? É uma forma de proteção. Galera, essas populações bárbaras se cristianizam, passam a viver o mundo cristão. E aí você vai cristalizar esse mundo feudal, começar a entender ele. Na próxima aula, eu já falo da economia feudal, que está nessa aula ainda. Então, falando da economia feudal e da sociedade feudal, a gente termina essa aulinha, continuamos depois, tá bom? Vai fechar a nossa aula. Próxima aula eu continuo nesse tema e a gente consolida a ideia de feudalismo, tá bom? Galera, bom final de semana, bom descanso e não esqueçam da live da segunda-feira que